Boa noite com Maria, 12 de maio, a paz de Jesus, salve Maria. Estamos no nosso momento devocional lendo o livro do Padre Luiz Erlim. Estamos na página 151. Peçamos o Espírito Santo para vir agir em nosso meio, para vir falar aos nossos corações, para nos dar o entendimento claro da mensagem de hoje. Oremos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O tema de hoje é a vida eterna com Deus. O versículo que nós vamos ler é Daniel, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: Muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, uns para uma vida eterna, outros para a ignomia, a infâmia eterna. Vamos entender o contexto desse versículo. Quando diz os que dormem no pó da terra, dormir é uma metáfora bíblica comum para a morte física. O corpo volta ao pó, mas a alma aguarda o despertar divino. Esse despertar indica que a morte não é o fim definitivo, mas um estado temporário que será interrompido por uma intervenção de Deus no final dos tempos. Vamos entender a ressurreição de dois grupos. O versículo estabelece uma divisão clara no destino da humanidade após o despertar. Uns para a vida eterna, são aqueles que foram fiéis e justos diante de Deus. É a promessa de comunhão plena e perpétua com o Criador no paraíso. E para os que morreram na ignomia e infâmia eterna, refere-se aos ímpios. A palavra ignomia ou vergonha sugere um estado de desonra e rejeição pública diante do tribunal divino, resultado no que a teologia chama de inferno ou separação eterna de Deus. Um outro contexto teológico também é que, enquanto em muitos livros anteriores o destino após a morte era visto como Sheol, que é um lugar sombrio e comum a todos, nesse versículo, Daniel introduz a ideia de um juízo baseado em obras e fidelidade, onde os destinos são drasticamente diferentes. E isso leva uma conexão com o Novo Testamento. Este versículo serve de base para as palavras de Jesus na passagem de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, onde ele afirma que todos que estão nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão para a ressurreição da vida ou da condenação. Bem, o texto de hoje nos ensina que a justiça de Deus é definitiva. Embora nesta vida os justos sofram e os maus prosperem, o despertar nivelará as contas. A morte física será revertida para que cada indivíduo enfrente a consequência eterna de suas escolhas e sua relação com Deus. Agora, como podemos colocar em prática esse versículo que parece ser tão difícil? Mas lembre-se, esse versículo ele não significa realizar um ritual específico, mas sim adotar uma perspectiva de vida baseada na eternidade. Como o versículo fala de um destino final baseado em como vivemos hoje, a prática envolve escolhas éticas e espirituais. Vamos às dicas. Primeiro, cultive a visão de longo prazo. Muitas vezes tomamos decisões focadas apenas no prazer imediato ou no ganho material. Praticar esse versículo é perguntar-se: essa escolha me aproxima da vida eterna ou me conduz à ignomia? Antes de uma decisão difícil, avalie o impacto dela não apenas para hoje, mas para o seu caráter diante de Deus. Segunda dica: priorize a integridade em vez da reputação. A ignomia eterna mencionada no texto é a vergonha diante do tribunal divino. No mundo atual, muitas pessoas buscam aprovação social a qualquer custo, mesmo que precisem mentir ou enganar. Portanto, escolha fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. A integridade silenciosa vale mais do que a fama baseada em justiça. Terceira dica: viva com esperança diante do luto. Como o versículo chama a morte de dormir no pó, a prática aqui é a mudança de atitude perante a perda. Para quem crê na ressurreição, a morte não é um adeus, mas um até logo. Ao enfrentar o luto, console-se com a promessa de que a vida física não é a palavra final. Use essa esperança para não se desesperar em tempos de crise. Quarta dica: invista em coisas eternas. O próximo versículo de Daniel diz: os que ensinam a justiça brilharão como as estrelas. Praticar o versículo 2 é entender que bens materiais ficam no pó, mas o amor, o conhecimento de Deus e o bem que fazemos ao próximo permanece.
Dedique tempo semanal para servir alguém, estudar as Escrituras ou ajudar sua comunidade. Isso é ajuntar tesouros no céu. A frase de hoje ela vai dizer assim: estamos de passagem, então não se apegue tanto às coisas que passarão. Quase tudo nesta terra é ilusão. Dizer que estamos de passagem muda a forma como lidamos com as crises e as posses. Se você está em um hotel, você aproveita o conforto, mas não reforma o quarto como se fosse seu. Você sabe que vai embora. A frase também remete à ilusão da terra. A ilusão não significa que o mundo não seja real, mas que ele é impermanente. Muitas vezes sofremos porque tentamos dar um valor eterno às coisas que têm datas de validade. A juventude física, o poder, a opinião alheia ou o acúmulo de bens. Porém, o que realmente fica? Se quase tudo é ilusão, o que é real? Na maioria das tradições espirituais e filosóficas, o que sobrevive à passagem são os nossos atos de amor, o conhecimento que adquirimos e a marca que deixamos na vida das pessoas. No final da passagem, você não leva o que acumulou nas mãos, mas o que carregou no coração e o que entregou aos outros. Essa frase, ela não é um chamado ao desânimo, mas à liberdade. Quem não se apega ao que passa, não se desespera quando as coisas mudam. A mensagem de hoje diz assim: meu filho querido, ao cair da noite, quero que penses na grande promessa da vida eterna com Deus. A vida na terra é cheia de desafios e incertezas, mas quero que saibas que Deus tem para ti uma vida eterna, cheia de paz, alegria e plenitude. Essa promessa deve ser a luz que guia teus passos e te sustenta em todas as dificuldades da vida. Eu, tua mãe de amor, te convido a viver com os olhos voltados para a eternidade. A vida eterna não é apenas um futuro distante, mas uma realidade que começa aqui e agora, em teu coração, quando vives em comunhão com Deus. Não tenhas medo das adversidades, pois a vida eterna te espera e é em Cristo que temos a verdadeira esperança. Neste momento de descanso, agradece a Deus pela promessa da vida eterna. Que essa esperança te dê força e alegria, sabendo que em Cristo a morte foi vencida e a vida eterna é nossa. Que essa mensagem seja selada em nosso coração, que a Mãe de Amor possa rogar por nós, que possamos trilhar o nosso caminho com os olhos na eternidade. Façamos a oração final juntos. Oremos. Senhor, ajuda-me a viver neste mundo com os olhos voltados para o céu, que eu não me prenda ao que passa, nem me iluda com o que é passageiro. Ensina-me a amar o que é eterno e a caminhar hoje de modo que ao despertar eu encontre a Tua paz. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa nos orientar para que cada vez mais caminhemos rumo ao céu. Boa noite, dorme com os anjos, a Mãe te ama. Fica com Jesus e até o próximo vídeo.